Olá, caríssimos estudantes do Colégio Andrade, professor Wagner com vocês e mais uma videoaula nessa segunda semana de quarentena. Então, aula de filosofia hoje para o primeiro ano do ensino médio, uma aula que vai trabalhar arte e filosofia. Então, uma aula onde nós vamos explorar algumas imagens, algumas obras. Então, convido vocês a fazerem esse percurso junto comigo. Mas antes de a gente começar, eu indico para vocês, além do nosso material, que vai começar na página 10, indico esse excelente livro chamado Explicando a Filosofia com Arte, de Charles Feitosa. Então, um livro que ensina a filosofia de uma forma lúdica, de uma forma dinâmica, de uma forma que prende bastante a nossa atenção, explorando filosofia e arte. Então, um livro que tem tudo a ver com a temática da nossa aula de hoje. Vamos lá então fazer esse percurso juntamente comigo? Então a gente começa analisando essa imagem de uma autora francesa chamada René Magritte. Então nós temos aqui uma maçã e um cachimbo. Então, em francês está escrito aqui: isso não é uma maçã. Em francês está a tradução aqui: isto não é um cachimbo. Então, a gente se pergunta, logo de cara, como assim? Eu estou vendo, é um cachimbo. Eu estou vendo, é uma maçã. Contudo, o propósito, a intenção da autora é justamente fazer a gente se questionar, se perguntar, sobre a aparência das coisas. Nem sempre a aparência é a verdade, é a essência. Tanto é que, por mais que eu queira e veja uma maçã, eu não posso pegar essa maçã e dar uma mordida nela. Não posso pegar esse cachimbo e simplesmente fumá-lo. Porque, na verdade, no fundo, é apenas uma obra que retrata a imagem de uma maçã. É uma obra que retrata a imagem de um cachimbo. Então é assim que funciona na vida, na nossa sociedade. Existem muitas coisas que são aparência. Por trás daquela aparência existe uma essência, que às vezes a essência corresponde àquilo que está aparecendo. Mas nem sempre é assim. Então a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito a aparência, o que a pessoa está vestindo, o que ela está calçando, o que ela possui materialmente falando, a cor da sua pele, o seu cabelo. Só que na verdade, mais importante para a filosofia do que a aparência é a essência, o que é a pessoa, enquanto as suas ideias, enquanto os seus sentimentos, o seu caráter. Isso que é o mais importante na filosofia. Superar essa padronização que muitas vezes é imposta por nossa sociedade. Vamos lá dar continuidade então à nossa videoaula. Na sequência do nosso material, ele traz essa máxima de Antônio Gramsci, esse filósofo aqui. Vocês têm a foto dele. Ele parte dessa máxima: todos os homens são filósofos. Então, interessante essa afirmação de Antônio Gramsci, porque nos leva a pensar que todo ser humano ele é produtor de conhecimento. Desde quando ele se descobriu como um ser que pensa, um animal racional, ele produz ideias, ele reflete, ele questiona. Então isso é ser filósofo na essência. Às vezes nós somos levados a pensar que ser filósofo é uma pessoa que está um ponto fora da curva, é uma pessoa que está com a cabeça nas nuvens, ou uma pessoa que tem uma inteligência aflorada, acima da média das pessoas. E ser filósofo, como ele mesmo trata, dentro dessa afirmação, é a essência de todo ser humano. Criança que questiona, que se pergunta, é um filósofo por natureza, para Gramsci. Naturalmente, o homem é esse ser que pensa, que produz ideias, que produz conhecimento, às vezes conhecimento religioso, às vezes conhecimento mítico, às vezes senso comum, às vezes bom senso, às vezes conhecimento científico. Então, tudo isso é filosofia. Filosofar é algo inevitável. Desde quando o ser humano se descobriu como um ser pensante, um animal racional, ele sempre sentiu a necessidade de dar significado ao que estava à sua volta, aos acontecimentos, aos sentimentos humanos, fenômenos da natureza.
Por isso que filosofar é inevitável, porque parte, assim como a filosofia, a arte também, ela parte desse espanto, que é o talma em grego, o espanto diante da realidade. Isso leva o artista a produzir uma obra, isso leva o filósofo a filosofar. Então, mais uma obra da Magritte, chamada A Lâmpada do Filósofo. Então a gente percebe aqui, né, nessa obra, chega a ser cômica, né, porque a gente vê uma pessoa que está fumando o seu próprio nariz. Como assim? A ideia que está aqui é a ideia da reflexão. O que é a reflexão? É debruçar-se sobre si mesmo. Então o ser humano é esse ser que reflete, em especial a figura do filósofo. Então a gente vê aqui essa lâmpada, né, que simboliza a luz do pensamento, a luz da razão, a luz das ideias que se contrapõe às trevas da ignorância, do erro. Então a arte, ela é uma forma de conhecimento, sem dúvida. Assim como o conhecimento mítico, assim como o conhecimento filosófico, assim como o conhecimento científico, assim como o senso comum, o bom senso, a arte é uma forma de conhecimento também, que não é meramente uma questão estética, de deixar bonito o lugar. Eu vou colocar uma obra de arte, por exemplo, vou pendurar um quadro para deixar, né, o ambiente mais esteticamente bonito. Não é só uma questão de divertir os espaços, deixar mais colorido, mas a essência mesmo da arte é uma essência filosófica, que é a essência de, muitas vezes, por meio da arte, levar ao questionamento, levar a protestação, a não aceitação da realidade, a resistir diante de algo. Então isso é a arte na sua essência. Bom, a arte como conhecimento filosófico. Então a gente percebe que algumas obras de arte, elas estão a serviço da filosofia. Como exemplo, nós temos essa belíssima imagem aqui, esse quadro, né, que está inclusive, né, no Vaticano, chamado A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Então isso é uma forma de aprender filosofia por meio da arte, porque aqui nós temos retratados inúmeros filósofos de várias idades e tempos filosóficos diferentes, inclusive, em especial filósofos da antiguidade. Então a gente percebe, por exemplo, que chama atenção para vocês, depois vocês podem até olhar na apostila, né, para acompanhar com uma precisão maior. A gente tem aqui no centro da imagem, por exemplo, o filósofo Platão, que aponta para cima, né, justamente porque as ideias para Platão, o verdadeiro mundo está no mundo das ideias. A gente vai mais para frente aprender, né, sobre o filósofo Platão, vocês vão ver isso. Para Platão, esses dois mundos, o mundo material e o mundo ideal. A verdade para ele está no mundo das ideias. E a gente vê em contraposição a ele Aristóteles, com a mão estendida. Apesar de ter sido um discípulo de Platão, ele discorda de Platão no sentido de dizer que a realidade está nesse mundo, não no mundo paralelo. Basta nós investigarmos para chegarmos à verdade que está nesse mundo. E aí, nessa obra, né, que é uma obra da época da Renascença, né, que tem aqui toda uma estética antropocêntrica, humanista, né, de colocar o homem no centro de tudo, a gente percebe que nós temos o filósofo Sócrates aqui retratado, nós temos o filósofo Parmênides, o filósofo Heráclito. A filosofia, essa mulher aqui, ela é retratada também, né, a filosofia como uma mulher dentro dessa obra, uma mulher que vai ficar grávida do conhecimento, né? A filosofia, ela é a mãe das ciências, então por isso que é essa mulher. A gente percebe Euclides, o grande matemático aqui, dando uma aula, né, com o seu compasso. A gente enxerga, inclusive, o próprio Rafael Sanzio, ele se retrata nessa obra, bem aqui no cantinho, né, esse homem de boina, de uma forma bem discreta. Então ele põe o próprio rosto dele aqui presente no meio de todos esses filósofos, né, esses gênios da humanidade. E uma coisa que eu chamo a atenção, que é interessante, era uma característica da época também, né? Colocar rostos de grandes figuras, de grandes personalidades no rosto, às vezes, de Jesus, às vezes da Virgem Maria, no rosto de pensadores, como é o caso dessa obra. A gente vê, por exemplo, no rosto de Platão, foi retratado
Leonardo da Vinci, no rosto de Heráclito que está aqui, ele retratou, Rafael Sanzio, o rosto de Michelangelo, né, esse grande pintor que pintou a grande parte, né, das imagens que estão na Capela Sistina. Então é uma obra riquíssima, uma obra belíssima. Tá aqui, como que a arte nesse momento aqui está a serviço do conhecimento filosófico. É um exemplo. Então nós temos aqui também, né, mais uma imagem para explorarmos a partir dessa máxima de Pablo Picasso. A pintura não foi feita para decorar apartamentos. Então não é só uma questão de diversão, uma questão de estética, mas em especial é uma questão filosófica de levar a pensar, a refletir, a questionar a realidade em especial. Então aqui nós temos a imagem da Última Ceia, né, de Leonardo da Vinci. Como que é interessante a riqueza que está presente nessa obra, né, porque além de ser uma obra renascentista, né, com toda uma geometria no momento que ele foi produzir essa obra, né, foi toda uma obra produzida dentro de perspectiva, de observação. Vocês perceberem a profundidade disso, né? Os gestos dos apóstolos, né, o que eles estão fazendo aqui, o que eles estão gesticulando, correspondem a notas musicais que formam um requiem. Então o que é o requiem? Né? Uma prece musical tocada em funerais. Como é a Última Ceia, a ideia do Leonardo da Vinci aqui foi uma ideia genial, né, de colocar no gesto dos apóstolos notas musicais que remetem a uma música, né, uma sinfonia tocada nos funerais. Porque como é a Última Ceia, dá aquele tom fúnebre, né, que Jesus logo em seguida vai ser executado injustamente, né, em nome de uma sociedade religiosa hipócrita, né, em nome de uma sociedade politicamente corrompida. Então Jesus, como esse profeta que denuncia tudo isso, acaba sendo exterminado. E aí, né, a gente acabou citando a Capela Sistina e aparece aqui justamente essa obra de Michelangelo. Tá? Michelangelo, ele desde os 13 anos teve contato com o estudo do corpo humano. A dissecação de corpos, né, abrir o corpo para estudar, era uma prática proibida pela Igreja Católica durante mais de 1.200 anos, na época medieval. Então, Michelangelo viveu ali na época da Renascença, né, no início da modernidade, e ele teve contato, né, do conhecimento do corpo humano por dentro. Essa prática era uma prática proibida porque estava associada a uma prática, a um ritual satânico, uma coisa demoníaca. Saúde e doença era algo que a igreja colocava como vindo de Deus. Então o ser humano não tem que interferir. Nessa postura, nessa ideia, a medicina foi uma ciência que estagnou na Idade Média. Então, esse contato dele com o corpo humano, ele conseguiu levar esse conhecimento na produção das suas obras. Olha só que coisa profunda, coisa interessante. Aqui na Capela Sistina está pintada a criação da mulher, né, ela que saiu da costela de Adão para não estar nem acima nem abaixo do homem, né? É para ser a parceira, a companheira, nem foi criada do fio de cabelo, nem da unha do pé. Então ela foi extraída da costela de Adão, e aqui nessa árvore a gente vê os brônquios do pulmão, que ele quis retratar, né? O manto de Deus é um pulmão. Então como que esse conhecimento de anatomia que ele tinha, ele trouxe para as suas obras. E aqui uma obra mais conhecida, né? Que é a criação do homem, a criação de Adão, onde Deus, né, toca o dedo do homem, e de pano de fundo a gente tem justamente retratado o cérebro, porque a profundidade teológica dessa obra é justamente o Deus que transfere a inteligência para o homem, o intelecto. Então, por isso que está sendo retratado aqui o cérebro de fundo. O conhecimento anatômico que o Michelangelo tinha, ele levou para a produção das suas obras. Então vejam como que arte e filosofia realmente caminham de mãos dadas. Quantas ideias estão sendo transmitidas aqui, eu estou explorando apenas parte delas. Uma pequena parte, inclusive.
primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Tá? O nosso tempo realmente é um pouco restrito, eu tenho que procurar ser o mais conciso possível, justamente para não cansar vocês e também para vocês terem tempo de produzirem a partir da nossa apostila. Então eu procurei ser o mais resumido, o mais conciso, né, o mais enxugar ao máximo aquilo que é essencial, para vocês terem condições de responder na nossa apostila a lição de casa. Então a lição de casa está nas páginas 20, 21, 22 e 23. Todos os exercícios quero que vocês realizem, tá? Tanto exercícios dissertativos quanto exercícios objetivos de múltipla escolha. Então façam isso. Nosso canal de comunicação, vocês sabem, é a plataforma Pitágoras do Andrade, o nosso e-mail. Então, por favor, qualquer dúvida, podem encaminhar para a coordenação, como já aconteceu em alguns casos, eu dou esse feedback para vocês. Primeiro ano, obrigado, tá? Tudo de bom para vocês, bons estudos e uma excelente semana. Tchau, até a próxima.